Abra sua Bíblia no Salmos 15. Meu Deus, que palavra é esta, pastor Paulo André? Meu amado, Salmos 15. Se você está aí nos ouvindo, vai compartilhando agora para que outras pessoas possam também receber essa palavra. Escute-me bem. Eu quero tomar por base uma pergunta do Salmo de Davi, este Salmo 15. Ele faz uma pergunta e eu quero trabalhar toda a nossa abordagem nestas perguntas do salmista. Salmo 15, tem uma Bíblia aí, crente? Então vamos meditar na palavra de Deus. Salmos 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Meus amados, que texto tremendo e glorioso que o salmista Davi, ele, louvando a Deus, ele faz essa indagação, estas duas perguntas. Bom é quando nós fazemos uma análise em outras versões, e uma das versões também que eu gosto muito é a versão da Bíblia Viva, nova versão Bíblia Viva. E ela faz a seguinte pergunta no Salmo 15. Senhor, quem poderá viver no teu santuário? A segunda pergunta, quem morará no teu santo monte? A epígrafe da minha Bíblia diz: o verdadeiro cidadãos dos céus. Eu queria chamar-te a atenção. Eu queria que você entendesse que este salmo é uma resposta a esta pergunta de Davi. Davi faz esta pergunta. Davi estava querendo saber assim, olha, vem para cá, entenda aí, ó, que tipo de pessoa desfruta da íntima presença de Deus e quem tem comunhão com ele. Davi estava fazendo esta pergunta. E olha só o que nós podemos extrair do texto. Então eu queria que você entendesse, esse salmo aqui é uma resposta das perguntas. E a pergunta que Davi vai perguntar: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santuário? Quem vai morar no céu? Que tipo de pessoa desfruta da íntima presença de Deus? Senhor, que tipo de pessoa desfruta da tua presença? Ou melhor, que tipo de pessoa tem comunhão contigo, Deus? Aleluia! Observe que esta pergunta, irmão, subentende que o crente pode dar motivos. Escuta aí você. O crente pode dar motivos para que Deus retire a sua presença da vida dele. O crente, ele pode dar motivos, eu quero que deixar bem claro, o crente pode dar motivos que esta presença de Deus possa se retirar da minha vida. Por que, pastor Paulo André? Pela prática da iniquidade, pela prática do engano, pela prática da calúnia, pela prática do egoísmo. Observe que são práticas que vai fazer com que a presença de Deus e que a comunhão que eu tenho com o Senhor possa ser quebrada.
É uma palavra nesta noite de conscientização. É uma palavra de reflexão, é uma palavra de exame. Aleluia! Deixa-me ver a hora, Jesus, me ajude. Por isso, irmãos, a Bíblia vai dizer categoricamente que precisamos examinar diariamente os nossos atos. A Bíblia nos ensina, missionária, que precisamos analisar os nossos atos, principalmente confessar os nossos pecados. Não somente confessá-los, mas abandoná-los. Não é somente confessar. Tem muita gente que confessa, mas sigue pecando. Sigue fazendo coisas erradas. Nesta noite, Deus está trazendo esta palavra de examinação pessoal. Você está pensando o quê, pastor Paulo André? Você está pensando o quê? Eu estava comentando com a minha esposa esses dias. Irmãos, não é o título de pastor, não é um título de dirigente ou líderes que vai me dar garantias de uma vida com Deus após a morte. O que me garante uma vida com Deus após a morte é a fidelidade com Ele, ser fiel com Ele, andar com Ele como andou Enoque. Eu posso ter tudo aqui. Deus pode até me abençoar em tudo. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu preciso confessar, eu preciso me esforçar para estar constantemente aos pés de Cristo, para ser aprovado por Deus. Porque se eu não estou aos pés de Cristo e começar a viver uma vida dúbia, você pensa que Deus não vê? Eu não entendo muitas vezes, parece que Deus não está vendo nada, o que você está fazendo, o que você está praticando, porque talvez não aconteceu nada com você ainda. Que adianta você ter títulos? Que adianta você ser rico ou pobre, que seja o que for a tua condição financeira? Isso não vale nada. Paulo vai dizer: nu eu vim para este mundo, e manifesto é que nu eu voltarei. Nada eu trouxe e nada eu vou levar. A nossa vida é passageira. A nossa vida é como um vapor. A nossa vida é rápida. E se nesta vida nós não venhamos a cumprir os mandamentos de Cristo, viver uma vida reta, viver uma vida em comunhão, viver uma vida com amor ao próximo, viver uma vida em retidão, olha só o que acontece com muitos. O salmista faz a pergunta e vem a resposta. Olha a resposta. Primeiro, aquele que anda em sinceridade. Na minha outra Bíblia, a Bíblia Viva, ela vai dizer aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz. Eu quero pegar essa palavra aí, viu? Vai doer, vai, mas começa em mim. Paulo, você tem sido honesto? Você tem sido sincero em tudo quanto você faz?
Irmãos, isso é coisa séria. Tem gente brincando aí, olha. Pensando que Deus não vê. Pensando que Deus não contempla. Será que eu, pastor Paulo André, é honesto no que eu estou fazendo? No que Deus entregou na minha mão? Ou eu estou usando o que Deus entregou na minha mão para proveito próprio? Ou eu não sou sincero o bastante? Ou eu sou meio sincero? Ou eu sou falso? Porque o que existe hoje de hipocrisia, eu vou ser bem aberto, é terrível. Você conversa com uma pessoa que na sua frente é um anjinho. Parece aquele gatinho, Wilfred, bem, olha para você bem assim, ó. Mas por trás é um falso, é um traidor, é um difamador, é um desonesto, é uma pessoa que não tem moral, é uma pessoa que não é sincero ou sincera. Aleluia! Você pensa que Deus não vê? Vê, Ele vê, Ele contempla. E às vezes Deus nos fere. Coisa séria. Às vezes há muitas feridas por causa dos nossos pecados. Pecados ocultos, pecados não confessados, pecados que estão debaixo do tapete. Deus vai soprar, vai tirar todo o lixo debaixo do tapete. Os tempos estão apertando. Ou é sincero, ou anda com uma vida de retidão, ou a figueira vai balançar. Só fica quem está injetado na videira. Paulo, certa feita, ele vai dizer: eu me preocupo para eu não correr uma carreira em vão. Em vão. Às vezes está dentro da igreja, talvez é líder, pastor, tem liderança, mas vive uma vida de desonestidade, uma vida de mentira, uma vida de falsidade e hipocrisia, e pensa que está tudo bem. Está tudo bem. Mas vai chegar o tempo da cobrança de Deus. E a Bíblia diz que o primeiro vai ser da casa do Senhor a cobrança. Começa por mim. Vai começar por mim a cobrança. Que Deus nos ajude. Já estou passando aqui, só fiz a primeira introdução. Só uma introdução. Seja sincero, minha irmã. Seja sincera. Seja sincero, meu irmão. Não custa nada, isso é uma virtude. A sinceridade é a coisa mais linda que Deus dá ao crente. Não viva uma vida de desonestidade, não. Deus muitas vezes dá oportunidades, quer nos fazer grandes, nos abençoar, e vivemos uma vida medíocre, uma vida de escravidão do Egito, trazendo as bagagens que estão no Egito, mas fomos salvos, libertos pelo poder do sangue de Jesus. Mas você quer viver uma vida como Ananias e Safira? Você talvez quer viver uma vida como Alexandre, o latoeiro, que causou males à obra de Deus. Você talvez quer viver uma vida como Demas, abandonado, aproveitador, pessoas que só querem se aproveitar. Nessa vida ninguém quer ser um Lucas da vida, ninguém quer ser Lucas, ninguém quer ser um ajudador, ninguém quer cuidar da ferida de ninguém. As pessoas só querem trazer lucros próprios, trazer vantagem própria, não quer se sacrificar, não quer se doar. Estamos vivendo momentos difíceis.
É duro o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer porque eu estou lendo um livro. O nome do livro é Servos de Deus, Frank Ferreira. O nome desse livro, Servos de Deus. São biografias de homens de Deus desde os primeiros séculos até os dias modernos. E eu estou lendo a história de Policarpo. O primeiro livro, o primeiro personagem é Policarpo. E os irmãos sabem que Policarpo foi o presbítero ou pastor da igreja de Esmirna. A segunda carta que Jesus, por meio do apóstolo João, envia esta carta a esta igreja. E a igreja de Esmirna é conhecida como uma igreja perseguida. E o pastor desta igreja se chamava Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. Então aprendeu aos pés de João. E eu quero abrir um parêntese agora, que eu disse à minha esposa. Você sabe qual é o maior problema do século XXI? Falta de lideranças, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que trazem espelho de sua liderança, de pessoas que são líderes. Policarpo foi discípulo de João. João discipulou Policarpo, ensinou o caminho. Hoje as pessoas não querem aprender. O grande problema hoje é que tem muitas pessoas, entre aspas, com título de liderança, mas não é discípulo. Não é discípulo. Tem título de liderança, mas não é discípulo. Não se deixa ser formado. Pessoas que têm conceitos pré-existentes que não quer nem saber de uma liderança, o que seja, e se acha. O grande problema hoje na liderança em geral, existe sim ainda pessoas, homens de Deus, que são grandes líderes, que ensinam o caminho. Bom é quando nós aprendemos. Bom é quando nós queremos nos espelhar em alguém e ver na vida dessa pessoa um referencial. Então João era referência para Policarpo. Policarpo sabia o que aconteceu com João quando ele entrou dentro daquele caldeirão cheio de tacho de óleo quente e Deus o livrou e envia para a ilha de Patmos, sai da ilha de Patmos, regressa, vai para Éfeso, fica na igreja de Éfeso até a sua morte, na sua morte natural. João já estava dando direção a Policarpo para tomar conta da igreja de Esmirna. E este, com 86 anos, não negou a Jesus, seguiu os passos de João e principalmente de Jesus, que sempre estava com ele. E no momento mais difícil, quiseram fazer com que Policarpo voltasse atrás, que Policarpo renunciasse, que Policarpo negasse a Jesus, porque o imperador havia imposto a sua religião e todos deveriam adorá-lo, e ele não deixou ser levado por esta imposição do Império Romano. Mas ele permaneceu fiel. Colocaram Policarpo em uma fogueira e disseram: nega Jesus. E sabe o que foi que Policarpo disse? Como eu poderia negar a este Jesus que me salvou? Como é que eu poderia negar a este Jesus que deu a vida por mim? Como é que eu vou negar a este Jesus que sofreu por mim e eu tenho visto as mãos dele sobre a minha vida? E aqueceram e tocaram fogo na fogueira para matar a Policarpo. Ele dizia: aquece mais, porque eu estarei com o meu Senhor nos céus. Sabe o que é isso que eu aprendo aqui, irmãos? Renúncia, desejo de servir a Deus.
desejo de se sacrificar. Hoje não existe pessoas que querem dar a sua própria vida por Cristo, porque a palavra discípulo no original do grego do Novo Testamento é marte. Quer dizer, dar a própria vida por Jesus. Que Deus nos ajude. Eu disse a uma irmã hoje, não me veja agora como pastor. Me veja como servo de Deus. Porque quando eu chegar diante de Deus, eu não vou ser chamado pastor Paulo André. E tem muita gente que é apegado a cargo. Muita gente apegado a título. Muita gente, não é verdade? Você sabe disso. Muita gente que luta, mata outro, difama, calunia, entrega, se levanta, pensando que Deus não está vendo tudo isso. Deus está vendo. E a mão de Deus pesará sobre a minha vida se eu estiver fazendo isso. E a sua vida se você estiver. Por isso o salmista vai dizer, só para morar lá tem que ser sincero, tem que ser honesto. Tudo que faz tem que praticar a justiça. Tem que ter um coração que fala a verdade. Não usa a palavra para destruir outras pessoas. Não prejudica de propósito o seu próximo. Tem gente assim que faz prática maligna para destruir o seu próximo. Mas só vai morar no céu quem tiver um coração puro, sincero e reto diante de Deus. Que Deus me ajude a entender que nesta vida tudo passa. Nesta vida passa fama, nesta vida passa dinheiro, nessa vida passa carro, nessa vida passa posição, honra, o que seja. Tudo passa. Mas uma coisa vai ficar o rastro. Alabacamassuriamana, o rastro. O rastro fica. E eu quero te perguntar a você, o que é que você tem deixado de rastro? O que é que as pessoas olham para você e pensam de você? O teu rastro é que fala. A minha vida é que fala. Meu histórico. Eu tenho 46 anos, mas pode puxar o meu histórico lá desde Monte Verde lá. Quem me conhece em Monte Verde sabe o que eu estou dizendo. Eu sou essa mesma pessoa. Eu não me enalteci até hoje porque eu tenho um título de pastor, que seja. Mas eu sou o mesmo Paulo André, servo do Deus Altíssimo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Aí você vai dizer, pastor, é difícil ser crente? Não, difícil é você ser fiel, você tem que ser fiel. Mas se falhar, irmãos, a melhor coisa do mundo, se eu vier a falhar, é reconhecer. Mas tem gente que falha, aí vou abrir um parênteses aqui, que pode bater em muita gente, mas é a verdade. As pessoas hoje falham, vê se quem estiver na live aí, pode se eu estiver errado, pode me dizer. As pessoas hoje falham e pecam, sabe o que faz? Sai da igreja. Sai da igreja. Eu não sei o que bate na cabeça das pessoas. Se falhou, sai da igreja. Tá com vergonha de quê? Tá com vergonha de quê? Aí vou para outra igreja, pensa lá que Deus, o mesmo Deus da outra igreja não vê lá na outra não, né? Aí quer se esconder. Mas a Bíblia diz assim, olha. Aquele que confessa e deixa. Provérbios. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós falhamos, nós pecamos, mas o que Deus quer é ver a nossa sinceridade, reconhecer as nossas práticas erradas, melhorar. E diz, Jesus, eu não quero mais praticar isso. Me ajude, me levante a minha cabeça e siga em frente, irmão. Não é mudando de igreja que vai te resolver, não. Tu peca aqui, tu faz ali. Se pecou aqui, faz em qualquer lugar, se não se arrepender. Não adianta mudar. Quem tem que mudar é eu e você.